Olá, o nosso grupo ficou com um tema sobre questões ambientais. Iremos falar um pouco sobre a dengue. Apesar de estarmos enfrentando uma pandemia devido ao Covid, há outras questões ambientais, como a dengue, pois está ocorrendo uma epidemia de dengue. A transmissão ocorre com maior frequência em locais mais quentes e com uma umidade elevada. Isso porque são condições favoráveis para o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti, que transmite o vírus da dengue. Com essa pandemia e todos de quarentena, os cuidados com o meio ambiente, o descarte de lixo correto e recipientes vazios foram deixados de lado, levando assim à proliferação do mosquito. Podemos citar, então, a cidade da Gabi, que é pequena, possui 7.000 habitantes, mas como todos podem ver, os casos são altíssimos. A vigilância da cidade está tomando frente, passando veneno e fiscalizando os quintais, mas mesmo assim temos outros casos. Então, além de estarmos enfrentando essa pandemia devido ao Covid, também enfrentamos a epidemia de dengue, que sempre nas épocas de chuva e de calor aumenta os casos de todos os locais. O outro tema a ser falado é sobre a poluição do ar. A poluição do ar causa degradação do ambiente, afetando os organismos que ali vivem. Além de desencadear problemas econômicos, já que diversas atividades dependem de um meio ambiente equilibrado para que possam ser desenvolvidas, com o desenvolvimento dos grandes centros urbanos e o aumento de substâncias tóxicas no ar, assim está causando cada vez mais o aumento da poluição do ar, causando problemas respiratórios na saúde humana e causando também problemas na saúde de outros animais. O tema a seguir é sobre a poluição pelo descarte incorreto de lixo. Bom, não é novidade que a poluição pelo descarte incorreto pode gerar problemas irreparáveis para a biodiversidade do planeta. Um dos principais fatores que culminam nesses problemas é a intoxicação por plástico, produtos tóxicos e metais pesados, pela fauna e até mesmo pelas plantas, através da contaminação do solo. Um dos assuntos bastante comentado sobre esse tema atualmente é a poluição dos oceanos, a qual 80% se faz por lixo de descarte incorreto. Existem muitas maneiras pelas quais esses resíduos chegam nos nossos mares e uma delas é pouco comentada, o descarte de lixo pelos condutores nos automóveis que trafegam nas rodovias. Através dos ventos e das chuvas, esses detritos são empurrados para os rios e riachos mais próximos e podem chegar, enfim, ao mar. Em algumas rodovias, é possível encontrar uma média de 400 quilos por quilômetro de lixo descartado de uma forma incorreta. Os materiais mais encontrados são garrafa PET, latas, papel, papelão, recipientes de vidros, sacolas e pneus. Esses resíduos têm potencial reciclável e deveriam ser encaminhados a centros de reciclagem. Ao invés disso, muitas vezes são descartados nas rodovias, trazendo grandes transtornos à vida silvestre e à vida humana. Outros transtornos causados pelos lixos nas rodovias são a proliferação de vetores como moscas e mosquitos, favorecendo a disseminação da dengue. Muitas vezes, o entupimento dos canais de drenagem das pistas, contribuindo para o alagamento das mesmas, a poluição dos corpos d'água próximos e os incêndios causados pelas bitucas de cigarro. O tema a seguir é sobre o desmatamento. O desmatamento consiste na retirada da cobertura vegetal, parcial ou total de um determinado lugar. Enquanto alguns enxergam essa prática como uma ação necessária ao suprimento das necessidades do ser humano, outros apontam o desmatamento como um dos problemas ambientais da atualidade. A retirada da cobertura vegetal está relacionada a diversas causas, como a urbanização, mineração e expansão do agronegócio, e seus impactos são inúmeros. A exploração dos recursos naturais acontece desde os primórdios da humanidade. Contudo, na medida em que a sociedade se desenvolveu, essa exploração intensificou-se,
colocando em risco o equilíbrio do planeta e comprometendo os suprimentos das gerações futuras. As questões sobre desmatamento tomou grande proporção a partir da Revolução Industrial. A introdução de novas tecnologias que proporcionaram o aumento da produção industrial e o consumo, que aumentou consideravelmente, fizeram que diversas florestas temperadas e tropicais fossem devastadas a fim de atender a essa nova demanda. Os países industrializados apresentaram, durante esse período, maiores taxas de desmatamento. Com o passar dos anos, essas taxas começaram a cair nesses países e aumentar nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. O desmatamento pode ser atribuído a diversas atividades, sendo essas em sua maioria antrópicas. A retirada da cobertura vegetal está relacionada, por exemplo, com a expansão do agronegócio, com o extrativismo animal, vegetal ou mineral, com a necessidade de explorar a matéria-prima para atividades de todos os setores da economia, com a urbanização referente ao aumento das cidades e também com atividades ilegais que envolvem queimadas propositais e até mesmo a exploração de áreas de conservação para fins pessoais, como a especulação fundiária. Bom, os determinantes ambientais não só se encontram combinados entre si de diferentes modos, mas também com os determinantes sociais, contribuindo para iniquidades em termos de sua fração e carga no perfil de saúde de uma população. Prus Houston e Corvalán 2006 demonstram que, enquanto as infecções respiratórias associadas, entre outras coisas, à poluição, possuem uma estimativa de que o ambiente responda por 20% de carga da doença geral. Este percentual sobe para 42% dos países em desenvolvimento. Em estudo mais recente, os mesmos autores demonstram que ainda exista uma estreita associação entre o crescimento da economia e o descréscimo da carga ambiental das doenças nos países desenvolvidos. Uma análise mais detalhada demonstrada que os países com um PIB similar ao do Brasil podem variar bastante, na ordem de 2,5 vezes a mais em termos de impactos à saúde ambiental. Nestes casos, para os autores, tais diferenças demonstram como a relação entre o crescimento do PIB e o descréscimo da carga ambiental não é linear, já que países em situações intermediárias, como os emergentes, as opções de gestão ambiental associadas com os determinantes sociais, como a pobreza, a educação e condições de trabalho, que atuam como modificadores dos determinantes ambientais, se combinam e resultam em grandes variações sobre a saúde da população, particularmente os grupos populacionais com baixo rendimento, empregos mais precários vivendo nas áreas mais pobres.